Você acorda, toma seu café, vai trabalhar, paga suas contas e no fim do mês, o dinheiro simplesmente some. Parece familiar? Você não está sozinho. Uma pesquisa recente do Banco Central do Brasil mostrou que 7 em cada 10 brasileiros terminam o mês no limite ou no vermelho, e isso inclui pessoas com bons salários, pessoas com educação superior, pessoas que teoricamente deveriam saber lidar com dinheiro. Então por que isso acontece? Porque o problema nunca foi a falta de informação. O Brasil tem mais canais de finanças pessoais do que nunca. Tem aplicativos, planilhas, cursos, livros. A informação está em todo lugar. E mesmo assim, as pessoas continuam gastando mais do que ganham. O que poucos sabem é que existem 3 forças invisíveis, identificadas pelos monges budistas há mais de 2.500 anos, que estão destruindo sua riqueza silenciosamente, independente de quantas planilhas você tiver. Hoje eu vou revelar quais são essas forças, por que elas são tão poderosas e como neutralizá-las ainda esta semana com práticas simples e comprovadas. Antes de entrarmos nos 3 destruidores, preciso te contar algo que vai mudar a forma como você entende o budismo e o dinheiro. O budismo não é apenas uma religião, é uma das mais sofisticadas ciências da mente já desenvolvidas pela humanidade. Durante 2.500 anos, dezenas de gerações de monges dedicaram suas vidas inteiras a uma única questão: por que os seres humanos sofrem e como acabar com esse sofrimento. E é o que eles descobriram é que a maioria do nosso sofrimento, incluindo o sofrimento financeiro, não vem de circunstâncias externas, vem de padrões internos da mente. O mestre Thich Nhat Hanh disse certa vez que sofremos não por falta de dinheiro, mas por falta de consciência sobre como usamos nossa energia. E energia, nesse contexto, inclui dinheiro, tempo e atenção. 3 coisas que são finitas. 3 coisas que a maioria das pessoas desperdiça sem perceber. Agora, o que é fascinante é que a neurociência moderna está chegando às mesmas conclusões que o Buda chegou há 25 séculos. Pesquisadores de Harvard, Stanford e Oxford estão publicando estudos que confirmam nossos padrões mentais determinam nosso comportamento financeiro muito mais do que nosso nível de educação, nossa renda ou qualquer fator externo. E isso é uma boa notícia, porque padrões mentais podem ser mudados. A mente pode ser treinada menos exatamente como um músculo. Vamos aos 3 destruidores. Preste muita atenção, porque provavelmente você vai se reconhecer em todos eles. Destruidor número 1. O apego ao conforto imediato. Em sânscrito, upadana. Upadana é o apego, mas não qualquer tipo de apego. É especificamente o apego ao prazer imediato, a fuga da dor imediata. E na sua rotina financeira, ele aparece de formas que você provavelmente nem reconhece como um problema. Você compra o que sente vontade agora, mesmo sabendo que vai arrepender depois. Assina serviços que não usa, porque a ideia de cancelar parece desconfortável, e cancelar exige uma ligação chata, um formulário irritante, uma decisão que você prefere adiar. Evita olhar para o extrato bancário, porque a realidade dói. Evita conversar com seu parceiro sobre dinheiro, porque a conversa é desconfortável. Evita pesquisar alternativas mais baratas, porque pesquisar dá trabalho. Em todos esses casos, você está escolhendo o conforto imediato em detrimento do bem-estar financeiro de longo prazo. E o Buda identificou isso com precisão cirúrgica. Upadana é a segunda das 3 causas do sofrimento. Não é fraqueza de caráter, é uma tendência profundamente humana que todos temos. Mas o que a neurociência moderna descobriu é alarmante. Cada vez que você cede a upadana menos, cada vez que você escolhe o prazer imediato, você fortalece o circuito neural que vai te fazer escolher o prazer imediato na próxima vez. É literalmente um vício. Funciona exatamente como nicotina ou álcool no nível neurológico. Um estudo da Universidade de Stanford, com 600 participantes, mostrou que pessoas que praticavam meditação de atenção plena por apenas 8 semanas tomavam decisões financeiras 34% mais racionais do que o grupo de controle. O simples ato de pausar
antes de comprar menos, apenas 3 respirações conscientes, reduziu compras impulsivas em 47%. Por que isso funciona? Porque o impulso de compra tem uma duração média de apenas 90 segundos no cérebro. Se você consegue criar um espaço de 90 segundos entre o impulso e a ação, o impulso naturalmente perde força. Os monges chamam isso de sati, menos atenção plena no momento da decisão. A prática concreta, antes de qualquer compra não planejada, acima de R$50, institua o espaço sagrado. 24 horas de espera não é proibição. É apenas, eu posso comprar isso amanhã se ainda quiser. Esse simples ritual elimina aproximadamente 60% das compras por impulso. Porque na maioria das vezes, no dia seguinte, o desejo simplesmente desapareceu. Era o Padana falando, não era você. E para os casos onde você ainda quer comprar após 24 horas, aí provavelmente é uma compra que faz sentido. O espaço sagrado não é sobre privação, é sobre clareza. Destruidor número 2. A mente da comparação. Espirra o desejo nascido da inveja. Existe um experimento social que virou famoso nos últimos anos. Pesquisadores ofereceram às pessoas 2 opções. Opção A: você ganha R$50 mil por ano e seus vizinhos ganham 25 mil. Opção B: você ganha R$100 mil por ano, mas seus vizinhos ganham 200 mil. Qual você escolheria? A maioria das pessoas escolhe a opção autor em termos absolutos. Isso não faz sentido menos a opção B. Te dá o dobro do dinheiro. Mas em termos relativos, em comparação com os outros, menos a opção a te faz sentir melhor. Isso é a mente da comparação em ação. E ela está destruindo suas finanças de formas que vão muito além dessa escolha hipotética. Vivemos na era mais perigosa para as finanças pessoais da história humana. A era das redes sociais. Nunca antes fomos expostos a tantas imagens de pessoas ostentando riqueza. E não é qualquer riqueza menos. É a riqueza mais curada, mais infiltrada, mais editada que existe. É o momento perfeito de uma vida imperfeita. É o carro alugado para uma foto. É o hotel de luxo em uma viagem financiada no cartão. E o que acontece com o nosso cérebro? Ele entra em modo de comparação constante. Nosso sistema nervoso evoluiu para nos comparar com membros da nossa tribo. Um grupo de 50 a 100, talvez 200 pessoas. Hoje, você se compara com literalmente milhões de pessoas por dia. Seu cérebro não foi feito para isso. O Buda identificou a comparação como uma das 3 formas de sofrimento mental. Sentir-se inferior aos outros, sentir-se superior aos outros e sentir-se igual aos outros. Todas as 3 são armadilhas, porque em todas elas, sua identidade e suas decisões estão sendo determinadas por referências externas e não por seus próprios valores. Na prática financeira, a comparação se manifesta em formas enormes e pequenas. As enormes são óbvias. Você compra um carro melhor porque seu vizinho trocou de carro. Você faz uma viagem que não pode pagar porque seus amigos postaram fotos no Instagram. Você troca de celular porque um modelo antigo parece ultrapassado comparado ao dos seus colegas. Mas as formas pequenas são ainda mais insidiosas. Você pede o vinho mais caro do cardápio porque não quer parecer malfeteada na frente dos outros. Você compra roupas de marca que não precisa para se sentir adequado em certos ambientes. Você escolhe o apartamento um pouco mais caro do que poderia pagar porque a localização combina com quem você é. Pesquisadores da London School of Economics calcularam que cada hora diária passada em redes sociais aumenta os gastos desnecessários em aproximadamente 8% ao mês para uma pessoa que ganha R$5 mil. Isso representa R$400 por mês, sendo consumidos pela comparação menos R$4.800 por ano em 10 anos. São quase R$50 mil, gastos não por necessidade, não por prazer genuíno menos, mas por desejo nascido da a prática budista para isso é chamada de mudita menos alegria empática. Em vez de sentir inveja quando alguém prospera, cultive genuína alegria pelo sucesso alheio. Quando você vê seu amigo comprando um carro novo,
Em vez de sentir o aperto da comparação, você deliberadamente pensa: que bom para ele. Fico feliz pelo sucesso dele. Isso pode parecer ingênuo, mas funciona por um mecanismo neurológico muito preciso. Quando você pratica mudita, você desativa o circuito da comparação e ativa o circuito da conexão social. E uma vez que você para de ver os outros como parâmetros ou ameaças, uma coisa extraordinária acontece. Você automaticamente começa a tomar decisões financeiras baseadas nos seus próprios valores, nos seus próprios objetivos, no seu próprio ritmo. Uma prática simples de mudita para hoje. Na próxima vez que você sentir aquele aperto ao ver alguém bem-sucedido nas redes sociais, antes de continuar rolando a tela, pause por 10 segundos e diga mentalmente que você prospere. Só isso, com o tempo, essa prática transforma completamente sua relação com o sucesso alheio e, consequentemente, com o seu próprio. Destruidor número 3. A mente do macaco capsita. A mente que salta de galho em galho. Os monges budistas têm um nome muito preciso para o estado mental em que a maioria de nós vive. Mente do macaco é quando seus pensamentos saltam sem parar de uma coisa para outra, sem nunca se fixar em nada por tempo suficiente para criar profundidade. E esse estado mental é devastador para as finanças. Deixa eu te contar uma história real. Em 2020, um homem decidiu começar a investir. Ele abriu uma conta em uma corretora, comprou ações de empresas sólidas e esperou. 2 meses depois, as ações não tinham subido muito. Um amigo falou de criptomoedas. Ele vendeu as ações com pequena perda e entrou em cripto. 3 semanas depois, o mercado caiu. Leu sobre imóveis sendo mais seguros. Vendeu as criptos no prejuízo e colocou tudo em CDB. 6 meses. Depois viu um vídeo sobre startups sendo o investimento do futuro. E assim por diante. 2 anos depois, ele havia perdido 34% do capital. Não porque o mercado foi mal, mas porque nunca ficou em lugar nenhum tempo suficiente para o crescimento acontecer. Esse é o custo real da mente do macaco. Na vida financeira, a capsita se manifesta assim. Você começa a investir em ações, mas depois de 1 mês, sem grandes resultados, muda para criptomoedas. Aí lê sobre um imóvel que vai dobrar de valor e muda de estratégia novamente. Começa um negócio próprio, abandona, começa outro. Compra um curso de finanças, não termina, compra outro. O próximo sistema, a próxima estratégia, o próximo guru, sempre parece que a solução está logo ali, no próximo galho, e ela é destruidora porque o verdadeiro crescimento financeiro, como o bambu, acontece debaixo da terra, na raiz, durante anos, antes de aparecer na superfície. O bambu passa 4 anos crescendo apenas suas raízes, invisível acima do solo. E não. 5º ano, cresce 25 metros em 6 semanas. A pessoa com mente do macaco arranca a semente no 3º ano, achando que não está funcionando. E nunca vê o crescimento explosivo que estava a caminho. Ann Taylor Brutel, um estudo da Dalbar, acompanhou investidores por 30 anos. O índice S&P 500 rendeu em média 10,7% ao ano nesse período. Os investidores individuais que ficavam entrando e saindo do mercado renderam em média apenas 3,7% ao ano. A diferença não foi sorte, nem informação, nem timing. Foi simplesmente a incapacidade de ficar parado. A cura budista para a mente do macaco é a prática de Samadhi, menos concentração profunda, mente unificada. E na prática financeira, Samadhi se traduz em uma regra simples. Escolha uma estratégia de investimento que faça sentido para o seu perfil e comprometa-se com ela por no mínimo 3 anos antes de avaliar se vale a pena mudar. Não 3 meses, 3 anos. Isso não significa cegueira. Significa disciplina. Você pode aprender, pode ajustar detalhes, pode otimizar dentro da estratégia, mas a estratégia central permanece, porque é ela que vai criar as raízes profundas do seu bambu financeiro. E para treinar o Samadhi no dia a dia, comece com 5 minutos de meditação pela manhã. Apenas 5 minutos sentado, observando sua respiração, sem deixar a mente pular de galho em galho.
Cada vez que você nota que sua mente vagou e atrás de volta, você está fortalecendo exatamente o músculo que vai manter você fiel à sua estratégia financeira quando o próximo objeto brilhante aparecer. Vamos recapitular os 3 destruidores de riqueza. Primeiro, o Padana menos o apego ao conforto imediato. Você o combate com um espaço sagrado. 24 horas de espera antes de qualquer compra não planejada, acima de R$50. Segundo, espirra menos a mente da comparação. Você a transforma, como dita, menos 10 segundos de alegria genuína pelo sucesso alheio toda vez que sentir o aperto da comparação. Terceiro, capsita menos a mente do macaco. Você a disciplina com Samadhi, uma estratégia Tree Enosdu. Compromisso: 5 minutos diários de meditação para treinar o músculo da concentração. O dinheiro não foge de pessoas trabalhadoras. Ele foge de mentes desorganizadas. E a boa notícia é que a mente pode ser treinada. Os monges que criaram essas práticas não tinham acesso a mercados financeiros, mas eles entenderam algo que os maiores economistas levaram décadas para reconhecer. O maior obstáculo para a riqueza não está no mercado, está entre seus ouvidos. Mude o que está entre seus ouvidos. E tudo. O mais começa a mudar. Se esse vídeo fez sentido para você, me conta nos comentários. Qual dos 3 destruidores você mais se identificou? O Padana, Spriya ou Capsita? Deixa o like, compartilha com alguém que vive dizendo que o dinheiro não rende e se inscreve no canal para não perder o próximo vídeo, onde vou revelar o ritual matinal de 7 minutos que monges tibetanos usam para manter a mente focada em prosperidade e como adaptar para a sua vida moderna. Até lá, Namastê.